Na Gênese, Kardec nos fala alguma coisa sobre os macacos e a evolução do espírito humano. Confesso que eu tenho algumas dúvidas. Você poderia comentar algo sobre isso? Sim, posso. Existe uma leitura um pouco equivocada em que diz que os homens vieram do macaco, porque não é exatamente isso. Macacos e homens é que vieram de um ancestral comum, como se fosse um único tronco, que vai derivar em espécies distintas. Mas não é o macaco que se torna homem, é um ancestral comum dos dois, que no natural processo de diferenciação genética vai promovendo o surgimento de outras espécies. Esse é um processo que acontece motivado por um fenômeno que no passado a gente não sabia qual era, hoje a gente sabe. Chama-se mutação. O que é mutação? É um fenômeno através do qual o indivíduo ele tem um DNA, ele tem um relacionamento com uma outra pessoa, e o DNA da mãe e do pai se juntam para fazer o do filho. Só que, surpreendentemente, o do filho tem alguma alteração que não é exatamente a representação exata do pai e da mãe. É uma mutação genética. As mutações são o grande elemento propulsor da evolução. Nos livros de biologia da ciência oficial, o que motiva a mutação? Erro na multiplicação do genoma, que acontece na multiplicação das células, uma célula falha na multiplicação e aí ocorre uma mutação. Motivos dessa mutação. Radiação. Nós estamos em cima de um planeta que tem tório, rádio, césio, urânio embaixo dos nossos pés. E segundo a ciência oficial, a radiação desse material radioativo produziria as mutações do material genético, impulsionando a evolução. Também a radiação externa do planeta, raios gamas, raios cósmicos, que viriam na frequência do DNA e poderiam provocar a mutação. Isso é o que a ciência oficial coloca. A doutrina espírita diz, sim, é verdade, mas eu vou colocar mais um. E a doutrina espírita diz que, além desses fatores que são orgânicos, são materiais, existem fatores que são espirituais. Eu, no passado, tive uma determinada vida que mutilou o perispírito na região do fígado. Quando eu vou montar um novo corpo físico, eu tenho a tendência de alterar as características genéticas de meu pai e minha mãe, que podem ter um fígado saudável, mas o fígado que eu modelo por conta das minhas características espirituais mutila o fígado e eu nasço com um fígado doente. Ou o reverso. Eu deveria nascer com um fígado doente, mas pela intervenção dos espíritos, o fígado vem saudável, embora eu, pela justiça, não merecesse, mas pela bondade, mereço. Então, justiça e bondade se misturam na chamada misericórdia, e aí a gente renasce com um fígado melhor do que deveria ser. Então, a mutação é o grande instrumento propulsor do progresso. Os macacos não são os ancestrais dos seres humanos. São seres primitivos que deram origem aos macacos, aos antropóides, que são o gibão, o chimpanzé, orangotango e gorila, e também o ser humano no passado. Todos são derivações de um ancestral comum. É um processo natural que, no curso dos múltiplos milênios, vai milimetricamente promovendo a alteração dos seres até que a gente se diferencie como nós estamos hoje. E um detalhe final. Nós não somos o final da história, nós somos mais uma etapa pré-histórica do grande fenômeno de diferenciação das espécies. É porque a gente tem um tempo curto de observação, mas se a gente olhasse a humanidade daqui a milhares, milhões de anos, a gente veria alterações nos animais que a gente conhece e no corpo físico do homem também.